Boa tarde, crianças, boa tarde, famílias. Espero que todos estejam muito bem. Um ótimo início de semana a todos, né? Agora é a aula de português, língua portuguesa, tá? Para a turminha do segundo ano 4, né? Hoje é a Pro que vai aplicar a língua portuguesa para vocês, tá bom, meus queridos? De acordo com o nosso combinado, coloque o nome e a data em todas as páginas que você trabalhar. Lembre-se que isso é o registro da sua atividade, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos usar a apostila número 3, a apostila roxinha, que você recebeu com o seu kit, é essa apostila aqui, tá? A Pro já falou na aula de matemática, vou falar novamente. A apostila número 3. Alguns alunos já retiraram, outros ainda não. Aqueles que forem participar do plantão, nós já vamos entregar, tá bom? Mas já daremos início na segunda-feira, hoje, na apostila número 3. Vamos, então, em língua portuguesa, capítulo 7, página 9, tá? Então, abra sua apostila aí na página 9. O circo já chegou. Você já foi a um circo? Responda aqui para mim. Quais personagens existem em um espetáculo circense, um espetáculo de circo? Qual é a sensação de assistir a um espetáculo como esse? Então, se você já foi, você poderá responder essas duas perguntas abaixo, tá? Leitura número 1. Nós vamos ler, então, um texto. O que você acha de saber um pouco mais sobre os palhaços? Para isso, leia o texto a seguir. O palhaço. O palhaço é o principal personagem do universo do circo. Existem muitos tipos de palhaços e palhaças, mas os mais populares no Brasil são aqueles divertidos, desastrados, alegres e quase infantis. Na maioria das vezes, os palhaços têm a cara pintada de branco, com os olhos, sobrancelhas e lábios bem marcados com linhas pretas. Além disso, eles quase nunca se separam do tradicional nariz vermelho em forma de bola. Palhaços e palhaças se vestem com paletós e calçolas bastante coloridos e alegres. Os cabelos dos palhaços são um espetáculo à parte, sempre muito diferente e, por vezes, coloridos. Texto elaborado para esta obra. Vamos passar, então, para a página número 10, onde nós faremos a interpretação do texto, estudando o texto. O texto O Palhaço é uma descrição, ou seja, ele é um texto descritivo. Um texto descritivo, a intenção do autor, de quem o escreveu, é passar as sensações, os detalhes. Ele descreve como é uma pessoa, um lugar, um objeto, para que você tenha a sensação de estar vendo, para que você perceba com o texto, de acordo com a descrição, a pessoa, que você veja como ela é, que você imagine como ela é, ou o objeto, ou um lugar, ou um animal. Isto é um texto descritivo, é um texto que tem detalhes de um lugar, de uma pessoa, ou um objeto, ou um animal. Isso é um texto descritivo, é um texto detalhado. Então, agora que nós já sabemos que o texto palhaço é uma descrição, este texto, 2 pontos, explica as características de um palhaço, conta a história de um palhaço ou expõe a opinião sobre um palhaço. Lembrando que o texto descritivo, ele explica, né, em detalhes uma pessoa, um lugar, né, para que você perceba as características, para que você tenha a sensação de estar vendo as características. No número 2, assinale
as alternativas que apresentam as características de um palhaço. Então, você vai assinalar aí, fazer um X nas alternativas que apresentam as características de um palhaço. É um personagem triste? Tem a cara pintada? Anda com roupas pretas e escuras? Lembre-se do texto. É um personagem alegre e divertido? Tem um nariz vermelho em formato de bola? Número 3. O palhaço é o personagem principal de qual lugar? Do castelo ou do circo? E aí, lembra do texto? Vamos passar então para a página número 11. Estudo da língua. Lembre-se de colocar o seu nome e a data em todas as páginas, tá? Frase. O palhaço é um personagem que adora brincar com as crianças. Ele fez uma brincadeira em que as palavras de uma frase eram ditas fora de ordem. Observe. Circo de alegria ou é o lugar? Confuso, né? Será que dá para entender? Vamos ver abaixo, então. Desse jeito, ninguém conseguiu entender nada. E então o palhaço decidiu falar as palavras da ordem correta. Ainda bem, né? Senão a gente não entende. Veja, o circo é lugar de alegria. Com as palavras na ordem correta na frase, é muito mais fácil compreender, né? Em qual momento foi mais fácil entender o que o palhaço queria dizer? No primeiro momento, em que ele brinca com as crianças, ou no segundo momento? E aí, no primeiro ou no segundo momento? Que foi mais fácil de compreender o que ele queria dizer. A sequência de palavras ditas na ordem pelo palhaço no segundo momento é chamada de frase. Frase é a palavra ou conjunto de palavras que expressa uma ideia completa, ou seja, que fica claro o que a pessoa quer dizer, né? Numa frase, as palavras não podem estar em ordens erradas, não pode ser confusa, como o palhaço colocou aqui em cima. Ó. Circo de alegria, o lugar, o é o lugar, o é o lugar. Como assim, né? Fica confuso. Numa frase, nós devemos ordenar as palavras, ordenar as ideias e escrever de uma maneira em que a outra pessoa que vai ler consiga compreender, né? Então, numa frase, as palavras, né, devem ser ditas, escritas na ordem correta, né? Ela é um conjunto de palavras que tem que expressar, que tem que passar uma ideia completa, que a outra pessoa compreenda, certo? Então, ao escrever uma frase, leia e pense na outra pessoa que irá ler também. Será que ela vai compreender? Vamos passar, então, para a página 12. Número 1. Assinale o conjunto de palavras que formam uma frase. Lembrando que a frase tem que ser coerente, a outra pessoa tem que entender. O palhaço, o colorida roupa usa. Como assim? No circo, a alegria é o ingrediente principal. E aí? Qual dessas é uma frase? Agora, organize as palavras que estavam fora de ordem na primeira alternativa e escreva uma frase. Você vai organizar essas palavras e escrever uma frase coerente, uma frase que seja possível compreender o que você quer dizer. Número 2. Leia as seguintes frases. Então, vamos ler. Vou embora. Vamos brincar, crianças? Vamos brincar, criançada? Desculpe, a Pro está lendo aqui no espacinho bem pequenininho, tá? Vamos brincar, criançada? O circo traz alegria. Cheguei. Quantas palavras uma frase pode ter?
E aí, o que você acha? Quantas palavras uma frase pode ter? Você leu as frases acima? Leu? E quantas palavras uma frase pode ter? Pensou? E aí, quantas palavras uma frase pode ter? Uma, duas, três, mais? Responda o que você acha, tá? Exercício número 3. Agora, escreva uma frase de acordo com a quantidade de palavras que se pede. Você vai escrever uma frase com uma palavra. É uma resposta pessoal. Na letra B, uma frase com 2 palavras. E na letra C, uma frase com 3 palavras, tá? Você pode retirar a frase, se você quiser, as palavras, lá do nosso texto. Ou a palavra, a frase que você preferir. Número 13, página número 13, exercício número 4. Leia a seguinte história. A Pro vai ler aqui na minha apostila, tá? Porque fica muito pequenininho para eu ler na tela. Então, no primeiro quadro. Eu adoro me preparar para os espetáculos. Cada dia é uma alegria. Será que estou esquecendo alguma coisa? Não costumo esquecer nenhum acessório. Estava esquecendo, sim. Olha meu nariz de palhaço aqui. Vamos começar o espetáculo. Agora, responda as perguntas. Qual das frases da história expressa satisfação, admiração? Quando fala uma coisa boa, né? Qual dessas frases que está aí mostrando um sentimento de admiração ou satisfação? Com que sinal de pontuação essa frase é finalizada? Copie no espaço a seguir. Nós vamos trabalhar agora as pontuações das frases, tá? Então, qual dessas frases, né, que expressa admiração? E depois que você achar a frase, você vai colocar o sinal que ela apresenta no final. As frases que expressam surpresa, admiração, satisfação, são encerradas com um ponto de exclamação. Qual é o ponto de exclamação? A Pro vai fazer um ponto de exclamação aqui para vocês, tá? Não reparem, porque é muito difícil escrever com essa canetinha sem sair da linha aqui, tá? O ponto de exclamação é aquele assim, que tem uma bolinha embaixo. Então, todas as frases que tiver aí surpresa, admiração, satisfação, no final, possuem esse ponto, que é o ponto de exclamação. Então, já vai aí a dica para a atividade de cima, hein? Para você achar a frase e colocar o ponto que ela termina. A letra C. Copie a frase da história em que o palhaço faz uma declaração negativa. Uma declaração negativa, né? Uma frase negativa é uma frase quando ele nega alguma coisa, quando ele provavelmente vai falar não, né? Não fiz, não esqueci, não posso, tá? E essas frases, geralmente, as frases de negação terminam com ponto final. Mais uma dica para você achar aí a sua frase. Vamos, então, para a página 14. Qual sinal finaliza a frase que você acabou de copiar? A Pro acabou de dar a dica, né? Escreva no espaço a seguir. O ponto final é só um pontinho, tá? É só aquele pontinho assim. Às vezes o da Pro não vai sair perfeito aqui, mas é só um pontinho. E geralmente as frases de negação e afirmação terminam com um pontinho final. E qual frase da história expressa uma declaração afirmativa? Ou seja, eu fiz, eu faço, eu vou, né? Está afirmando, que é ao contrário de negar, né?
e apresenta uma informação. Geralmente, também, essa frase termina com ponto final. A frase que você encontrou na história termina com qual sinal? Ponto final ou ponto de exclamação? Quantas dicas a Pro já deu, hein? As frases que expressam uma afirmação ou uma negação, em geral, são finalizadas com ponto final. Dica novamente. Copie a frase em que o palhaço faz um pedido, uma ordem. Que sinal finaliza essa frase? As frases que expressam ordens ou pedidos também, em geral, são finalizadas com ponto final, tá? Então, afirmação, negação, ordem ou pedido são finalizadas com ponto final, tá? Então, você vai voltar no texto, vai reler e vai pensar nas frases que você lê. Ele está fazendo uma pergunta? É uma negação? Está negando alguma coisa? É uma afirmação? É uma ordem? Né? Se tiverem dúvidas, chamem a Pro, que eu ajudo vocês, belezinha? Eu sei que está difícil essas atividades, crianças, porque ainda nós estamos no processo de alfabetização, tá? Então, não se preocupe, tentem fazer. Se vocês não conseguirem fazer, pode chamar a Pro. Se por um acaso a Pro estiver ocupada, tipo, hoje nós temos aula presencial, né? A hora que eu estiver disponível, eu vou responder a todos, tá? E qualquer coisa também, posso mandar aí a correção para vocês das atividades por meio de fotos, tá? A correção das atividades para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos prosseguir, então. Número 1 aqui. Ah, tá. A Pro vai voltar aqui. É uma ordem. Agora a letra H, né? Número 1 não é letra H, Pro. Que sinal finaliza essa frase? A frase da ordem ou pedido e as frases, como nós falamos, de ordens, pedidos, geralmente terminam com ponto final. Letra I. Sublinhe na história a frase que indica que o palhaço faz uma pergunta. Que sinal de pontuação foi utilizado para finalizar essa frase? Olha nessa frase que a Pro acabou de ler para vocês, estou fazendo uma pergunta. Ó. Qual sinal de pontuação foi utilizado para essa frase? Olha o sinal aqui. Copio. Então, vá no texto, vê onde que ele fez uma pergunta e copie o sinal, tá? As frases que expressam perguntas são finalizadas com o ponto de interrogação. E o ponto de interrogação é aquele assim, ó, que parece uma orelhinha, né? E um pontinho embaixo, tá? Então, esse é o ponto de interrogação. Então, é essa frase com ponto de interrogação que você vai lá procurar, tá bom? E agora, na página 15, né? Página 15, atividade 5. Observe a imagem a seguir e crie frases de acordo com cada pedido, tá? Observe na imagem, é a imagem do circo, né? Tem um circo, aqui atrás temos uma roda gigante, um palhacinho aqui, andando de bicicleta, né? Ou de triciclo. Temos outro palhacinho aqui, deixa eu ver na minha apostila que está fazendo, está soltando bolha, e o outro está fazendo malabarismo. Então, observe bem a imagem, tá? E responda. Na letra A, uma frase que expresse uma afirmação, tá? Então, você está afirmando, é verdadeiro, tá? É uma afirmação, de acordo com a imagem. Na letra B, uma frase que expresse uma pergunta, tá? Uma pergunta. E aí, faça uma pergunta de acordo com essa imagem. Uma frase que expresse uma surpresa. Lembre que na surpresa nós usamos o ponto de exclamação, tá? Na surpresa, exclamação. Opa. Deixa eu tirar aqui, ficou feinho, né? Eu vou colocar de novo, ó.
o ponto de exclamação, uma surpresa, tá? Uma surpresa. Uau, né? Uau! Então, uma surpresa, uma frase que expressa uma surpresa. Afirmação, ponto final, né? Pergunta, ponto de interrogação, tá? E na letra D, uma frase que expresse uma ordem. Ordem, afirmação e negação, ponto final, tá? Ponto final, uma ordem. Ah, você, palhaço, vai ter que fazer isso. Venha, vamos embora. É uma ordem, né? Uma ordem. Está mandando, né? Atividade para casa. Número 1. Faça a pontuação do parágrafo abaixo, empregando os sinais adequados. Nessa, a prova vai ajudar vocês, tá? Porque, como eu já falei, nós estamos ainda com alguns alunos na fase de alfabetização, então nós vamos focar aqui e já aprender os sinais, né? Então, a prova vai ajudar vocês nessa, tá? Primeiro aqui, você já foi a um circo? É uma pergunta, né? Então, é um sinal de interrogação, tá? A prova vai apagar, eu vou fazer um mais bonitinho, tá bom? Vou colocar em forma de texto. Um sinal de interrogação. É difícil colocar um textinho aqui, né? Deixa eu apagar isso. Aumentei, ó, um pouquinho, tá? Desculpe os atrasos. Então, uma pergunta é um sinal de interrogação. Como que é o sinal de interrogação? É aquela orelhinha, né? Com um pontinho embaixo. Uma emoção sem fim. É uma emoção, é um sentimento, está expressando aí, né? Um sentimento, uma emoção, uma admiração. Então, é o ponto de exclamação. Esse daqui. Tá? Vocês me perdoem se às vezes não sair exatamente no lugar, tá bom? A prova vai tentar aqui colocar mais no lugar mais aproximado possível. O ponto de exclamação. É um pauzinho e uma bolinha embaixo, tá? Um pinguinho embaixo. Tem tanta alegria naquele lugar, também exclamação. Tem tanta alegria, né? É uma emoção que está passando. Então, também exclamação. Vou colocar aqui a exclamação. O ponto de exclamação. Lembrando que a Pro está tentando colocar no lugar mais aproximado, que dê para vocês verem melhor, tá? É o pontinho de exclamação. Faz a gente dar boas gargalhadas. Uma afirmação, está afirmando. Faz a gente dar boas gargalhadas. Então, afirmação, ponto final. Pontinho final, que é só um pontinho mesmo. Se você ainda não foi, que tal conhecer esse lugar? Uma pergunta. Que tal conhecer esse lugar? Então, quando é uma pergunta, é o interrogação. A orelhinha, né? Aquele pontinho de interrogação, que parece uma orelhinha, e um pinguinho, certo? Então, nessa Pro ajudou vocês, é claro, né? A gente ainda está no processo de alfabetização e já logo estamos falando de pontuação, né? Nós temos alunos aí em várias etapas, uns estão escrevendo, outro ainda estão aprendendo a escrever, então, nós estamos dando continuidade nas atividades, né? Mas aqueles alunos com mais dificuldade, pode procurar a Pro para tirar as suas dúvidas, certo? Essa foi a nossa atividade de língua portuguesa de hoje, trabalhando textos, um tipo de texto que é o texto descritivo, né, que detalha, que fala aí detalhes dos personagens, seja eles objetos, animais, um lugar,
né? Ele detalha. E trabalhando a pontuação, o ponto final, que é o pontinho, o ponto de exclamação, que é esse aqui, e o interrogação, que é quando a gente faz uma pergunta. Certinho, crianças? Caprichem na letrinha, tá? Letra ainda palito de forma, tá bom? Nós não passamos para a letra cursiva ainda. Eu tenho visto alguns alunos escrevendo de letra cursiva de maneira errada, tá? Então, tenham calma, tenham paciência, a gente vai iniciar a letra cursiva no momento certo, tá? Então, dúvidas, mandem para a Pro no WhatsApp, a Pro responde assim que possível, tá? Caprichem, tirem fotos, postem na plataforma ou enviem para mim no WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês, ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau, crianças.